reflexão, mais uma das reflexões do autoconhecimento, ampliadas pela doutrina espírita. Hoje vamos buscar voltar o nosso olhar para as nossas imperfeições. E esse é o objetivo quando a gente pensa em transformação interior, quando a gente pensa em reforma íntima. A reforma íntima começa em nós nos tomando consciência e nos dando conta de quais são os nossos pontos de melhoria, quais são as nossas imperfeições. E eu quero nos lembrar de Jesus, que tinha uma habilidade dada a gradação evolutiva das pessoas que pediam ajuda, socorro, tinha essa habilidade de olhar, sentir e perceber as imperfeições que estavam ali, as dores que estavam ali, os medos que estavam ali no íntimo daquele ser que estava pedindo uma cura ou uma ajuda a ele. Pois nós sabemos que ele tinha a habilidade de sentir, de perceber, de ver o perispírito, esse nosso corpo energético, esse nosso envoltório espiritual que tem toda a nossa história estampada. Nós aqui, limitados pelo físico, não enxergamos, mas Jesus tinha essa possibilidade de enxergar as nuances da história espiritual, as características daquela alma e, por isso, perceber as imperfeições e também os pontos de melhoria e as possibilidades do futuro. Então, é importante a gente trazer, porque Jesus é modelo e guia, que nós precisamos exercitar essa visão acurada sobre as nossas questões internas, mas sem ficar paralisados na imperfeição. Jesus também tinha uma visão para o futuro, da potencialidade que existia naquela alma. Às vezes, quando a gente vai olhar para esses nossos temas, em especial para aquilo que a gente tem dificuldade ou que não melhorou ainda, nós temos uma tendência a ficar desanimados ou perceber, nossa, eu ainda estou nisso, eu não dou conta desse assunto, eu não melhorei nada, eu não consigo essa tal dessa reforma íntima. E aí, para que nós não desanimemos, nós precisamos também lembrar da nossa potencialidade enquanto espírito. Nós vamos hoje dar o nosso enfoque para as nossas imperfeições, mas com esse lembrete, antes de nós começarmos. Você não é as suas imperfeições. Você está com algumas imperfeições, que a gente vai buscar detalhar hoje, para que a gente possa ter algum discernimento dos nossos pontos de melhoria. Então, eu vou começar com Joana de Ângeles, esse livro que é a obra que nos inspira hoje, O Ser Consciente, é um livro que eu tenho trazido algumas frases dele, que fala bastante sobre autodescobrimento. Joana de Ângeles, num dado momento do livro, ela fala que o ser humano ainda é muito fragmentário e dúbio. E o que ela quer dizer com isso? Fragmentário é aquilo que está em pedaços, que tem vários fragmentos, que tem várias partes. E nós somos assim. Nós temos partes que amam, partes que odeiam, partes que erram e outras que acertam, partes que perdoam e outras que resistem em guardar algumas mágoas, partes confusas e partes claras. A gente é uma porção de coisas e de fragmentos juntos, daquilo que a gente foi vivendo nessa biografia, desde a nossa gestação até aqui, mas nós sabemos que nós temos uma história pregressa. Essa história pregressa, desses nossos pedacinhos de alma, desses nossos fragmentos, fazem com que a gente tenha disso. Por enquanto é assim. A gente é ambivalente, a gente não ama o tempo inteiro, a gente não fica feliz o tempo inteiro, a gente não é otimista o tempo inteiro, a gente não fica equilibrado o tempo inteiro. Se nós já estivéssemos nesse estado, provavelmente a gente estaria aqui na Terra como missionário, ou desencarnado sendo mentor de alguém, porque já está numa gradação mais elevada. Por enquanto, nós precisamos contentar que nós ainda amamos instavelmente. Nós ainda perdoamos às vezes e tem alguns pontos que pegam no nosso orgulho, no nosso ego, e ali a gente resiste. E por mais que tenhamos uma vontade imensa de melhorar, de transformar, tem alguns pontos que o nosso ego, daí vem egoísmo,
fica agarrado, apegado e não quer a mudança. Então, para falar de descobrir as nossas imperfeições, para dar um jeito nesse nosso jeito de ser, que ainda é fragmentário e dúbio, a gente precisa, primeiramente, de muita coragem para sermos honestos conosco mesmos. A capacidade de olhar-se de frente, se encarar e ser honesto. Daí essa recomendação de Joana de Ângeles que eu destaquei aqui no quadro. Imprescindível que seja leal, honesto para consigo, desvelando-se e trabalhando-se interiormente. Primeiro eu quero começar com leal. Ela diz que é imprescindível que a gente seja leal para consigo mesmo. Quando a gente fala que alguém é leal, significa que aquela pessoa está comprometida, está do lado e não fica contra aquilo a quem ou a que ela é leal. Então, quando a gente vai começar esse trabalho de transformação íntima, a gente precisa ter essa lealdade para conosco, esse compromisso com o nosso processo, porque a gente vai querer largar a mão dele muitas vezes. É um processo árduo que exige de nós uma coragem, que exige de nós honestidade e, sobretudo, humildade para a gente reconhecer o nosso tamanho. Que às vezes não é tão lá essas coisas do jeito que a gente gostaria ou do jeito que a gente exibe e mostra. O que muitas vezes nós mostramos e exibimos é máscara, ainda não está pronto do lado de dentro. Então, quando a gente vai fazendo esse percurso de reconhecer as nossas falhas, as nossas faltas e imperfeições, acaba que o nosso ego vai ficando meio balançado com isso e a gente vai ficando meio diminuído, pequeno, porque a gente vai se reconhecendo o nosso real tamanho. Esse real tamanho é o que a gente enxerga quando a gente consegue ser honesto com a gente mesmo, desvelando e nos trabalhando interiormente. Aí, a gente vai precisar então olhar, sendo honestos para conosco mesmos, para um aspecto que atrapalha muito a nossa transformação e que tem a ver com o egoísmo, tem a ver com as nossas resistências, que são os nossos apegos. Apego não é só coisas materiais. A gente às vezes fala de alguém desapegado como apego a objetos, a bens, a aquisições, mas o apego pode ser a pessoas, a situações, a emoções, a tudo aquilo que nos faz ficar fixados, que nos faz ficar muito identificados com aquilo. Por isso eu comecei dizendo que você não é as suas imperfeições. Você vai identificar várias. Mas o problema é justamente que a gente fica identificado com elas, colado nelas, grudado nelas. Porque a gente entende, eu sou assim, esse é o meu jeito, esse é o meu jeito de ser. Você não é. O seu espírito em transição tem algumas características, tem algumas imperfeições. Mas nós sabemos, aqui na Terra nós não temos nada, assim como tudo que nós temos agora vai ficar quando nós formos, as nossas imperfeições também vão ficar em algum lugar quando a gente for se despojando delas. Assim como acontece com o físico, a gente vai, à medida que a gente se transforma, despojando, soltando alguns elementos aí pelo caminho, pela nossa jornada enquanto espírito. Então, todos esses apegos, tudo isso que eu estou dizendo, fixação, hábito, identificação, tem a ver com velhos hábitos que nós temos. Velhos hábitos mentais, emocionais, incluindo os nossos vícios. Então, o que nós somos é essa essência espiritual, essa centelha divina. Mas ao redor dessa centelha divina, a gente foi acumulando uma substância, uma névoa. A Joana de Ângeles descreve assim. É como se a gente ficasse meio nevoado e essa nossa luz, essa nossa estrela, isso que nós somos enquanto almas, vai ficando meio tampado por tudo isso que a gente vai criando de apego, de fixação, de sentimentos, de identificações. É necessário que seja assim temporariamente. Mas o que nos ajuda a
melhoria dessas questões é soltar, desidentificar dessas coisas, desapegar, desprender. E qualquer pessoa que já tentou desapegar de uma coisa que tinha muito apreço, que tinha muito significado emocional, sabe o quanto que para coisas miúdas e materiais nós temos muitas vezes dificuldade de soltar. Quem já viveu às vezes um divórcio, ou uma separação, um término, ou a perda de um ente querido, sabe como é difícil deixar ir. Por mais que a gente entenda, chegou a hora, deu tempo, essa relação estava mais boa, estava no momento de acontecer, tem algo nosso que fica lá, ó, segurando, apegado. E apega-se porque teme. Os nossos apegos caminham de mãos dadas com os nossos medos. Quem se apega, quem segura, quem não quer soltar, tem medo de perder. Tem medo de sentir o vazio, tem medo de sentir o buraco, tem medo de sentir a dor, tem medo de sentir alguma coisa. Então aí nós começamos a entender um caminho para esse desprendimento, para esse desapego que a gente tanto fala, ou para isso que a Joana está falando de desvelar-se. Desvelar é tirar o véu, é tirar aquilo que tampa. Nós vamos precisar olhar para essas coisas que abafam a nossa luz, que tampam e que impedem essa melodia da nossa alma de sair para a vida. Para isso a gente vai precisar olhar para hábitos nossos, velhos hábitos. E eu destaquei alguns aqui. São 7 grupos. Eu quero falar um pouco de cada um deles e a gente vai se identificando com uns mais, com outros menos, mas é para a gente ter esse discernimento, tá? De olhar e descobrir as nossas imperfeições. Primeiro, todos eles têm a ver com excessos, tá? E com apegos. Então aqui o primeiro que eu coloco é para os workaholics, viciados em trabalho, ou viciados em ocupação. Tem que ficar todo o tempo fazendo alguma coisa, sempre ocupados, sempre muito atarefados, ou muito focados no trabalho o tempo todo. Algumas famílias valorizam muito, a nossa cultura valoriza isso muito, mas existem alguns de nós que podem ficar tão adoecidos nesse campo, que quando se aposentam, ou quando tem tempo livre, ou quando é o momento de aquietar, de descansar ou de tirar férias, não sabe como aproveita. Então, muitas vezes esse excesso de fazer, de atividade, de trabalho, ele acaba sendo como uma distração. Não é que trabalhar não seja importante, claro que é importante, mas esse excesso, às vezes, ele é uma evitação do conflito. Tem muita gente que trabalha demais para ficar menos tempo em casa. Tem muita gente que se ocupa muito, às vezes, para não parar e ficar em contato com o próprio íntimo. Porque se ficar em silêncio, ou se ficar parado, vai às vezes começar a sentir algumas coisas que não quer sentir. Então eu preciso às vezes desse apego no trabalho para mascarar alguns conflitos. Para mascarar às vezes que eu estou triste, para mascarar às vezes que eu estou ansioso, para mascarar algumas vezes que não estou me sentindo bem com alguma coisa da minha vida. Aí mete a cara no trabalho, não é isso? Foca lá, esquece do resto. Pode ser um recurso, se for um dia ou outro, se for um tempo da vida que está muito difícil. Mas se for o seu modo de viver e ficar distraído, isso te fizer distraído de si mesmo e evitar o olhar para aquilo que precisa ser olhado, aí a gente está fazendo um caminho inverso ao que a gente precisa. Isso a gente pode considerar não apenas trabalho, mas qualquer a fazer. Tem algumas pessoas que às vezes a vida familiar está tão complicada, ela se esconde ficando todas as noites no centro espírita. Não é que trabalhar aqui não seja importante. Trabalhar na causa do bem é super importante. Mas muitas vezes esse excesso fica sendo um esconderijo para que eu não tenha que olhar para a minha vida. Porque distrai, porque fica ocupado demais, porque não tem tempo, e aí algumas coisas vão deixando passar. Segundo, comprar e gastar. É um outro hábito e vício de muitos de nós. Comprar e gastar. Tem que estar comprando alguma coisa, está triste, compra.
está feliz, quer comemorar a compra. Acha bom gastar. E às vezes não precisa daquelas coisas, mas eu quero comprar porque precisa para satisfazer algo. E esses nossos hábitos e vícios, eles vão contando de dificuldades que nós temos. E no caso do comprar e do gastar, às vezes quando vai entulhando coisas, ou quando vai se ocupando tanto disso, e hoje nós temos tanta facilidade, né, com as compras virtuais, de estar tudo ali na sua mão, basta pesquisar e vai e compra. Tem muita gente que se complica financeiramente por causa disso, por causa desse descontrole, e perde tempo e às vezes dinheiro com coisas que são mais supérfluas e adia decisões importantes. Então sempre tem algumas metas que eu preciso fazer, aí eu falo assim, eu estou com dívida agora, eu não tenho como agora. É igual a coisa que não tem tempo, não tem dinheiro para isso agora. Mas esse hábito de gastar tanto vai fazendo sempre deixar para depois. Não, depois eu faço isso. Não, depois eu faço aquilo. Não, depois eu tomo essa decisão. Entendem que essas são coisas que vão fazendo a gente tirar o foco daquilo que a gente precisa olhar e que às vezes está difícil? Eu vou dar um exemplo que é da minha área profissional, né? Às vezes as pessoas falam, a terapia é um investimento, né? Aí as pessoas falam assim, estou com uma dificuldade financeira agora, não tem como investir nisso agora. Às vezes não tem mesmo, sim. Mas às vezes eu vou gastar muito e comprar coisas e às vezes eu vou esquecer de investir na minha saúde emocional, ou que não seja terapia. Fazer uma atividade física, um pilates, um tratamento, alguma coisa. Mas aí para comprar e para gastar eu posso. Mas para cuidar da minha saúde física, para investir em mim, para investir na minha saúde mental, emocional, para fazer o curso que eu estou adiando, para essas coisas eu não priorizo. Então, como os nossos hábitos de consumo e financeiros falam muito da nossa emoção, muitas pessoas, quando não estão bem ou quando estão muito adoecidas, vão para esse ponto aí. Compra, gasta para ficar um pouco mais feliz. Mas nós sabemos que essa felicidade é bem temporária, logo tem outra novidade, logo tem outro celular mais atualizado, logo tem outro modelo de carro, o seu já está ultrapassado, logo tem uma coisa mais interessante do que o que você tem e você vai ter que comprar aquilo. Esse é o nosso hábito bastante materialista. Comida e bebida. Esse é muito bem usado para nós, porque é algo que nós precisamos fazer todos os dias. E a comida, muitas vezes, ela fica num lugar de aconchego, de preenchimento, de acalmar. Eu tive um dia muito difícil. Eu trabalhei muito hoje, quero pelo menos comer uma coisa gostosa. Ou a bebida também nesse lugar de eu preciso beber para dar uma acalmada, para dar uma relaxada, para socializar. E muitas vezes esse comer e beber ou usar substâncias, e aqui cabe café, medicamento, cabe remédios para apagar, para anestesiar, e eu não estou negligenciando aqui a importância dos medicamentos em vários casos de transtorno mental, de adoecimento, de depressão, de ansiedade, que necessitam de um tratamento medicamentoso. Não estou dizendo isso. Eu estou dizendo das pessoas que vão ficando meio hipocondríacas, que tudo tem que tomar remédio, que fica muito girando em torno do remédio, que se medicam por conta própria, que ficam muito ali viciadas naquela sensação de alívio, que às vezes eu não tomo uma bebida alcoólica, mas eu estou viciado no remédio. Ou eu estou viciado em outra substância para me trazer algo que me preenche. Ou outra substância que nos estimula bastante, que nós temos acesso sempre e cotidianamente, são os nossos telefones, os nossos celulares, que também nos estimulam e que também podem se tornar uns vícios. Atualmente nós temos falado das dependências virtuais, que estimulam tanto quanto uma substância. E que às vezes aquele rolar ali a tela infinitamente, seja para comprar coisa, ou para fiscalizar a vida alheia, ou para olhar coisas às vezes sem utilidade, ou para simplesmente perder tempo, porque às vezes quando você observa, já passou 40 minutos e você está ali, às vezes sem fazer alguma outra coisa que é mais útil.
todas essas questões, elas fazem parte da nossa vida. A gente precisa comer, a gente precisa beber, a gente precisa se nutrir de alguma forma, se informar, se estimular. Mas a forma como nós relacionamos com essas coisas, muitas vezes é para tapar um buraco. É para camuflar uma dor. Para nos distrair de algo. Então isso vem para amortecer algo que está doendo. E aí, todos esses vícios, todos esses hábitos, eu trago uma frase, uma reflexão de Hamed, é um espírito que tem um livro que chama Renovando Atitudes. Na verdade, ele tem várias obras. Eu estou pegando aqui um capítulo do Renovando Atitudes, é um autor espiritual que traz muitas reflexões psicológicas. E o Hamed, ele fala dos nossos hábitos e dos nossos vícios, e ele diz assim, que os vícios compensam áreas frágeis da nossa alma. Por isso é que eu estou dizendo para a gente se olhar com um olhar 1%, se for possível, com aquele olhar amoroso de Jesus. Foi por isso que eu comecei lembrando Jesus. Porque Jesus, quando olhava uma pessoa doente, ou quando olhava o lunático, ou quando olhava o viciado, quando olhava a pessoa que estava em erro, não era um olhar de julgamento. Mas eu tenho certeza que em algum momento, se alguém já se identificou com alguma coisa, está aí dentro assim, tá vendo, eu faço isso, nossa, tá vendo, eu estou tudo errado, nossa, estou fazendo isso de novo, nossa, não melhorei nada. E não é aí que nós precisamos chegar. Nem com relação a nós mesmos e nem com relação ao outro. Porque com certeza, e quando a gente traz exemplos assim do cotidiano, as pessoas estão vendo, meu filho, ó, coloca o celular dele, ó, tá vendo, fulano come demais, nossa, bebe demais. A gente começa a catalogar e a olhar e a lembrar das pessoas e a pensar, nossa, fulano, a gente está aqui escutando. Nossa, porque não sei o que, tinha que olhar. Aí nós focamos no que realmente importa. Nós estamos aqui, ouvindo isso. E nós precisamos lembrar que isso não é para a gente apedrejar ninguém e nem tacar pedras em si mesmo. É para lembrar que esses vícios e hábitos existem para compensar áreas frágeis da nossa alma. Não é à toa que a gente está fazendo essas coisas. Se você está fugindo, se você está esquivando, muitas vezes não é de preguiça, não é de má vontade que a gente procrastina as coisas. É porque aquilo tocou num ponto de medo, de fragilidade, de dificuldade. E aí, vamos para o próximo. Falar descontroladamente. É um outro ato. Fala, até o que não precisa. Fala dos outros, fofoca, entra aqui. Falar demais e não deixar a outra pessoa conversar. Falar impulsivamente, às vezes está sentindo algo, está com vontade de falar algo, está com alguma dor, está com algo que te incomodou. E aí, espere todo aquele lixo emocional ali no outro, muito sem filtro. Aqui o descontrole é nesse sentido do filtro. Quando você está nervoso, irritado, quando você não está bem, e você joga para fora toda aquela coisa e fala coisas que machucam. Falam coisas desnecessárias, falam coisas que não melhoram, que são acusações, que são julgamentos, que mantém aquele conflito ali e que não resolve. Muitas vezes para evitar ouvir o outro. A gente tem uma habilidade, muitas vezes, tem pessoas que são mais fechadas, né? Mais reservadas, que não falam muitas coisas. Mas aqui eu estou falando das pessoas que gostam de falar e muitas vezes não têm a habilidade de escutar o outro lado. Porque já está tão certo daquilo que está dizendo, aquilo tem tanta verdade para a própria pessoa, que ela não se dispõe a ouvir. E aí a gente vai percebendo em cada uma dessas coisas que existe um medo por trás. E se eu ficar calado? E se eu parar para ouvir? E se eu me segurar um pouco mais, esperar um outro momento e filtrar um pouco aquilo e falar apenas o necessário? Se eu parar de repetir tantas coisas que eu já vivo falando na cabeça do outro e deixar que a outra pessoa cuide da própria vida, porque aquilo já foi falado? E se a gente colocar mais filtro nas palavras? Ou mais controle?
Bem aquela coisa de pensar antes de falar, dar uma respirada. Vou esperar amanhã para falar isso. Esse pode ser um vício, um hábito de muitos de nós. Na sequência, mentir para si e para o outro. Aqui tem a ver com as mentiras que a gente conta. As mentiras que a gente conta para evitar um conflito, para evitar uma briga, para evitar, aí a gente fala assim, eu só estou mentindo. Eu só estou mentindo, mas aí conta a história de um jeito que convém, de um jeito que acaba muitas vezes ocultando a verdade daquela situação. Aí sempre a gente vai ter boas justificativas para as nossas mentiras. E aqui não é o sentido da gente se julgar, mas também nem se justificar. São as mentiras que nós contamos até para nós mesmos. Foi mentindo tanto sobre aquilo, que aí até mesmo aquilo até você mesmo já acredita que aquilo é uma verdade. Então mentir para si e para o outro, para evitar a realidade da situação. Porque às vezes os conflitos, os atritos, aquilo que iria acontecer se eu falo a verdade, são coisas necessárias. Toda relação saudável tem conflito. E às vezes é melhor a gente colocar as coisas na mesa com amorosidade, com respeito, mas colocar. Do que deixar aquela coisa lá escondida para não brigar, para o outro não ficar com raiva de mim, para não desagradar, para não magoar. E aí, não magoa, não desagrada, não fere. E às vezes, aquele assunto fica como um segredo, como um tema, que nunca é amadurecido, que às vezes nem você e nem essa outra pessoa, ou essas pessoas, têm a oportunidade de amadurecer nessa área da vida. Então, às vezes a gente fica camuflando, evitando. Por exemplo, mentir para uma criança, quando alguém desencarnou, porque tadinha, a criança vai sofrer e tal. Sim, vai sofrer, vai doer. Por que precisa mentir no desencarne? Por que não contar a verdade aos poucos? Tem pessoas depois de adultas, 40 anos depois, 30 anos depois, vai fazer terapia para lidar com uma dor que não foi possível chorar, que é contar para ela que viajou. São mentiras que para nós parecem motivadas pelo amor, inofensivas, que falar, tadinho, vai doer, vai sofrer. Mas muitas vezes essas mentiras fazem mal e elas evitam que essa pessoa que você quer tanto proteger com a sua mentira, ou ocultando a verdade, para falar de uma forma mais elegante, para essa proteção que você quer dar para alguém, ocultando a verdade da pessoa, evita que essa pessoa amadureça no que ela precisa amadurecer. Ou evita que você mesmo amadureça em um tema que você precisa crescer. Lamentar e reclamar é outra fixação, é outro hábito nosso, lamentação e reclamação. É um lugar de fala que muitos de nós podemos habitar muito tempo, às vezes sempre na lamúria, sempre na reclamação, sempre na lamentação. Também pode ficar isso sendo um hábito e um vício de sempre estar focado no negativo, no que está faltando, no que não foi resolvido. Geralmente quem reclama muito tem um foco no copo meio vazio. Tem aquela história do copo meio cheio, copo meio vazio. Eu olho o que o outro não está fazendo, o que o outro não fez, o que o outro deixou de fazer, o 1% que ficou faltando, o que ficou mal feito. E esse olhar voltado para a falha e voltado para reclamar e para lamentar, ele faz a gente ficar muito negativo, muito pessimista. E muitas vezes, sabe para que é? Para ter atenção, cuidado. Quando a gente entra muito nesse lugar com alguém de lamentar e de reclamar, a gente está querendo, na verdade, colo, alguém que nos escute, alguém que nos ouça, alguém que nos entenda, que nos dê atenção. Que nos dê atenção. E todo mundo ou tem um amigo assim, ou tem alguém da família assim, ou é assim. Que vai lidar com isso em algum momento. E isso torna, às vezes, a conversa, a convivência pesada, penosa, para quem está ali de ouvinte.
Porque a pessoa, às vezes, que já está acostumada, vai, lá vem a ladainha. E às vezes tudo que essa pessoa está querendo é ser ouvida, é ser vista, é ser acolhida. E o que menos tem, porque algumas pessoas vão ficar com essa coisa de impaciência, de de novo. Então o que a pessoa mais quer é ser acolhida, escutada. Não tem, porque às vezes as outras pessoas não vão ficar com essa disponibilidade, se isso é um hábito. E o sétimo e último, críticas e julgamentos. O sempre certo, a sempre que tem a razão, a que tem a palavra final, a que sabe mais, a que é mais evoluída, espiritualmente, então compreende mais algumas coisas, a que já tem mais experiência, a que viveu mais, o que já evoluiu mais nesse aspecto. Em alguns aspectos nós já evoluímos muito, e às vezes você tem mais experiência mesmo em alguma coisa do que uma outra pessoa que você convive, do que o seu marido, do que os seus filhos, ou do que alguém da sua família. Nós temos níveis e gradações diferentes de evolução e de aprendizado nas coisas. Mas se a gente se coloca nesse lugar de sempre certo, e critica tudo e julga tudo, porque o meu é melhor, porque eu sei mais, porque eu que estou certo, porque eu que estou com a razão. Esse é um lugar, todos esses são, mas esse é um lugar que tem bastante orgulho. Orgulho, essa pretensão de superioridade, de ser infalível. Mas todos esses hábitos têm as suas raízes no orgulho. Porque o orgulho impede e obscurece a nossa visão para que a gente consiga enxergar essas coisas e admitir para nós mesmos e ter um discernimento das questões que nós precisamos melhorar. E aqui que tem um orgulho bem exacerbado, se nós nos colocamos muito nesse lugar de criticar, de julgar, de achar defeito em tudo, muitas vezes o que tem em nós lá no fundo desse se sentir melhor sempre é uma grande insegurança, é uma grande inferioridade. Mas eu tenho que me colocar sempre como o que sabe mais, o que tem razão, o que está acima, o que está certo. No fundo, são pessoas bastante inseguras. Então, para a gente amarrar todos esses hábitos velhos que nós temos, e nós podemos nos identificar mais ou menos com alguns deles, a gente vai perceber, sempre há um medinho ali por trás, de identificar essas coisas. E sempre há um orgulho por trás desse apego. Geralmente, aquela coisa que a gente fala, que alguém nos fala, de alguma dessas 7 aqui ou outros exemplos, que alguém nos fala assim, nossa, mas isso é impossível demais de falar, você fala demais de um jeito muito ruim, muito impulsivo, muito agressivo no falar. A pessoa orgulhosa fala assim, eu imagino, não, eu estou só comentando. Ou você está mentindo. Fala, não, mas eu estou querendo proteger, não, mas eu não queria que isso causasse, entendeu? E isso é tudo manobra do nosso ego orgulhoso, que às vezes não quer admitir alguma coisa, e principalmente um ponto que alguém nos fala, que a gente fala assim, não, isso aqui eu não sou. De jeito nenhum que eu não tenho essa coisa. Pode olhar com cuidado, que ali às vezes tem. Muito inconsciente, mas tem. Então, por trás às vezes desse orgulho, desse apego a algumas coisas, alguém vai nos apontar sobre o gastar, sobre o comer, sobre algum vício, sobre alguma questão dessas. A gente precisa olhar com cuidado, porque algumas coisas são bem explícitas e a gente até já admite, isso aqui eu faço mesmo. Mas tem alguns que a gente não quer ficar mal, não quer sair mal na fita, sabe? Não quer parecer assim que tem aquilo ainda, que é daquele jeito. Então, quando alguém aponta, ou quando a gente mesmo percebe, a gente fala assim, não, isso não, deixa isso para lá. Só assim não. Então, a gente precisa olhar para essas partes nossas que são frágeis e que dá medo de olhar. E essas coisas aqui ficam tampando aquilo que é realmente importante da gente cuidar em nós. Isso tudo da nossa fala de hoje é para que nós tenhamos
um pouquinho de discernimento dos pontos que a gente precisa dar uma atenção maior. Alguém aqui gabaritou? Fez o 7? Fez um pouco o 7? Não precisa levantar a mão, não. Não precisa gabaritar, não. Às vezes a gente identificou um pouquinho cada coisa, mas alguém talvez identificou assim, uns 2 ou 3. Escolhe uma coisa para você se melhorar, para você ficar mais atenta naquilo, para você buscar se analisar e entender: por que eu faço isso? Que medo é esse que eu estou? Que dor é essa que tem aqui atrás disso? E isso vai diluir aos pouquinhos o nosso orgulho ou a nossa tendência de não querer ver, não querer olhar, não querer reconhecer e admitir algumas que são das nossas falhas. Muitas vezes nós nos adornamos de virtudes que nós não temos. Isso não sou eu que estou dizendo, está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo que fala sobre o orgulho. O orgulho é essa tendência de se colocar infalível e de ocultar os defeitos e se adornar de virtudes que ainda não existem. Então, às vezes alguma dessas eu não faço. Aí eu fico assim: ah, tá vendo? Eu não bebo, fulano bebe. Quer dizer assim, sou mais evoluído que ele. Tipo isso, sabe? Ah, mas eu não gasto descontroladamente igual a fulano. Alguma coisa nós temos. Porque se nós olharmos para nós mesmos, nós não achamos nada de nenhuma dessas coisas, sinto muito, se algum de nós aqui não se identificou em nada e está totalmente assim, ok, não faz nada disso, não erro nada disso, já passei dessa fase, deve ser uma pessoa bem difícil de conviver. Porque ele vai ter muita arrogância, muita superioridade, muito senhor da razão, é o último, por isso que eu terminei com ele. Porque se às vezes chegou nos outros tópicos todos e a pessoa falou: não tem isso, não faço isso, não sou assim. Às vezes essa pessoa é essa que quer ensinar todo mundo, que quer dar lição de moral em todo mundo, que quer apontar a falha de todo mundo. E esse também é um grande vício de muitos de nós. E quando está num lugar de autoridade, um lugar de referência, um lugar de chefia, um lugar de comando, um lugar de dirigir alguma coisa, de aparecer em alguma coisa, que às vezes ditar normas, ditar regras, ditar como que as outras pessoas devem ser, como que elas têm que fazer. E isso pode nos tornar muito duros. Então, para todos nós, admitir esse nosso lado negado, esse nosso lado escuro, esse nosso lado inadequado, esse que a gente tenta esconder, isso vai nos começar a trazer virtudes reais. Eu falei que o orgulho faz a gente se adornar de coisas que nós não temos. Quando a gente começa esse trabalho de desmontar, de reconhecer, a gente já ficou uma vírgula mais humilde. Não é ainda humildade não, mas a gente já começou a descer do pedestal, a reconhecer: sim, isso aqui é complicado para mim, esse ponto aqui eu me embolo todo nele e eu ainda não sei como fazer com esse assunto, ou com esses assuntos. Isso vai me colocar e nos colocar todos num lugar mais humano e num lugar humano de se colocar a caminho de aprender. Então, se a gente vai reconhecendo, essa aqui é uma tendência que eu tenho, nossa, aqui é um traço meu. Eu posso, aos poucos, e ter discernimento daquilo e pensar. Quando eu vou começar, eu falo: nossa, olha lá, eu de novo, olha entrando na lamentação. Se eu vou tendo essa consciência, eu consigo me parar no meio do caminho. Até o ponto em que eu consigo optar por outros caminhos e não tropeçar no mesmo ponto. Mas o tomar outro caminho e tropeçar no mesmo ponto, não tropeçar no mesmo ponto, começa com eu notar: nossa, eu vou tropeçar. Nossa, olha aqui eu de novo, caindo na mesma coisa. Até o ponto em que eu, dessa consciência que vai se sedimentando, eu vou entender: eu não vou fazer de outro jeito. Vou aprender a viver, a me alimentar, a pensar, a comprar, a trabalhar de outra forma. Por isso é um trabalho interno, isso é trabalhoso. Por isso que é muito ruim a gente ficar
ditando para as outras pessoas os defeitos delas e dizendo como que elas devem transformar. O que transforma você e o que transforma outro espírito são coisas diferentes. O que deu certo para você, às vezes não dá certo para o outro. A religião que combina com você, às vezes não é o caminho do outro. Às vezes para o outro nem é um caminho religioso. Então, isso vai nos colocando num lugar de mais respeito às nossas questões, mais paciência com aquilo que está não resolvido em nós. E assim talvez dá para conviver também com os pormenores dos outros. E aí eu quero concluir com uma fala de Hamed, para nos acalentar no meio de tudo isso que a gente está apontando e que é difícil em nós, que ele diz sobre as nossas imperfeições assim: o que chamamos de imperfeição são apenas lições não aprendidas ou não entendidas e que precisam ser recapituladas a fim de que possamos nos conhecer melhor. Esses pontos que nós temos dificuldade, eles estão mostrando isso. Aqui eu preciso voltar, aqui eu preciso recapitular, aqui eu preciso aprender de um outro jeito, me conhecer melhor. O que nós chamamos de imperfeições, isso que você está descobrindo como uma imperfeição sua, é temporário, não é quem você é temporário, e é uma lição que precisa ser recapitulada. Aprendida a olhar para um outro ângulo, é um ponto que necessita da sua consciência ser ampliada para olhar para uma outra perspectiva. Eu espero sinceramente que a gente saia daqui com algo, com alguma luzinha em algum ponto desses, e que a gente possa tratar desses pontos com amorosidade, porque onde enterra em nós, ali não precisa de mais briga ou mais aumentar o conflito, ali precisa de mais amorosidade. A amorosidade vai lubrificar essa engrenagem que está enrijecida, vai possibilitar que isso que está fixado, que isso que está lá estagnado, possa ter algum movimento diferente. É a partir daí que a gente transforma. E começa nisso que nós fizemos aqui hoje, admitindo. Admitindo, não sentindo a pior pessoa do mundo, que nós todos temos dessas coisas. Muitos desses pontos que eu fui colocando aqui, que o Hamed nos destacou para nós, são dificuldades que eu também tenho. Não é porque a gente está aqui falando e sabe explicar algum conceito, alguma questão, que a gente acerte tudo. Então, isso nos ajuda a olhar com mais carinho e com mais paciência para aquilo que nós ainda estamos em processo. Que Jesus nos abençoe nessa jornada. Gratidão pelo estudo e pela atenção de vocês.